toda a humanidade. Criou-se uma sensação de insegurança na população diretamente atingida e reforçadas por conta daqueles atentados às forças políticas que desde o primeiro momento se opuseram à invasão do Iraque. É o que bem demonstra a recente decisão do novo primeiro espanhol de retirar suas tropas do Iraque. E aí vem aquilo que a gente percebe quando se caminha na Europa hoje. Um medo da população, um terror de que de repente eles podem ser vítimas dos ataques terroristas, seja nos aeroportos, nas estações ferroviárias, seja onde for. Percebe-se no olhar de cada cidadão um certo sentimento de medo, em função exatamente desses conflitos surgidos em relação ao Iraque. A ameaça difusa do terrorismo de matrizes islâmicas, segundo alguns, que pode causar tragédia fora das fronteiras dos países que o geraram, com seus ataques a alvos não militares. Reforçar a ideia para alguns de um conflito entre civilizações, entre Ocidente e Oriente, entre cristianismo e islamismo. Esta é uma noção que não está confinada à visão tradicional de guerra, a qual previa a ocorrência de combates delimitados, especialmente entre as forças de confronto. A Itália apresenta situação singular nesse quadro mundial. E eu aqui não vou fazer muita abordagem sobre a Itália, onde sou eventualmente embaixador do Brasil, já que a matéria determinada aqui foi da política internacional. Mas a Itália optou por se alinhar à coligação anglo-americana na questão iraquiana. De acordo com o ponto de vista de alguns analistas, optou assim também por privilegiar seus laços com os Estados Unidos em detrimento do bloco europeu. Muitos afirmam que a escolha do atual governo italiano teria ocorrido em função da percepção de que estaria ocorrendo perda de influência italiana face à União da Alemanha, da França e agora da própria Inglaterra. Deve-se ter presente, ainda no que tange a Itália, que recente pesquisa de opinião realizada pelo grupo Not Europe, dirigido por Jacques Delors, revelou que, a despeito de alguns sinais às vezes contraditórios, provenientes da atual coligação do governo italiano, a Itália mantém-se fiel ao projeto de integração. A própria Itália hoje tem um aspecto interessante que vamos observar nas eleições agora de junho para o Parlamento Europeu. É que até então, lá, como às vezes aqui, as forças de esquerdas desunidas, estavam desunidas para as eleições do Parlamento Europeu. De repente, face ao incidente que está envolvendo hoje a Itália de uma maneira preocupante para os italianos, que foi a morte de um italiano e mais 3 reféns ainda em poder de forças do Iraque que ninguém sabe quais são essas forças, fez com que a esquerda italiana olhasse o horizonte do Parlamento Europeu de uma maneira diferente e já se esboça. Não saberemos se isso vai redundar no processo eleitoral, que elas precisam estar unidas para combater o regime direitista que hoje impera na Itália. Senhoras e senhores, moços e moças, um dos aspectos definidores dos tempos que vivemos é a emergência e a importância crescente dos temas internacionais na vida dos países e dos povos. De fato, se no passado um país como o Brasil pôde construir, por razoável êxito, sua soberania por meio de um relativo distanciamento das políticas adotadas em outras partes do mundo, este novo milênio, autonomia possível e necessária para o desenvolvimento, somente poderá ser construída pela participação ativa na elaboração das normas e de políticas sintonizadas no foro da ordem internacional. E é por isso que o próprio ensino acadêmico dos diplomatas brasileiros, sob a minha ética, deve sofrer algumas alterações no seu currículo, já que hoje
os chefes de Estado se comunicam rapidamente. E a diplomacia, que às vezes é esquecida, como foi no caso do Iraque, em que se abandonou totalmente a diplomacia. Os americanos abandonaram totalmente a diplomacia para entender que só através de uma ação bélica eles poderiam resolver os conflitos que aí estão. E o que é mais grave, não é apenas no Iraque que eles falam em intervenção. Hoje, eles admitem que em qualquer lugar do mundo, os americanos entenderem, particularmente os americanos, que eles podem e devem intervir, eles utilizarão a sua força militar, que, como disse, o mundo hoje não é mais bipolar. O mundo hoje é unipolar, sob o comando da nação americana. Nesse sentido, ao agradecer uma vez mais a oportunidade de estar aqui hoje com as senhoras, os senhores, os moços, os senhores jornalistas do meu estado, desejaria registrar o meu apreço e a minha especial estima pelo trabalho que a Universidade Celso de Sá vem desempenhando. E antes de terminar, apenas como curiosidade preocupante, gostaria rapidamente, em poucas palavras, chamar a atenção dos membros da Universidade Celso de Sá, dos meus colaboradores que aqui estão, dos meus ex-secretários, dos senhores deputados federais, meus ex-ministros, por aquilo que nós estamos chamando e estamos percebendo, não apenas na minha palavra, na palavra de grandes jornalistas, são chamados soldados mercenários. Essa é uma preocupação que nós todos devemos ter. E eu ousaria dizer, já que tem uma posição diferenciada do governo brasileiro em relação às tropas no Haiti, que nós devemos ter cuidado com essas forças mercenárias, que hoje estão atuando em mais de 50 países, que só no Iraque, dizem alguns observadores, essas forças mercenárias são mais de 20 mil homens, só são inferiores ao contingente americano e superiores ao contingente britânico. Elas não atuam apenas no confronto bélico, atuam, segundo alguns, na proteção de organizações paramilitares, na defesa de oleodutos, mas os chamados soldados mercenários aí estão. E não vamos esquecer a brilhante definição de Maxwell, novamente como aconteceu nos séculos XVI e XVII. O Estado não detém mais o monopólio do uso legítimo da força. E isso é complicado quando eu vejo aqui oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Que oxalá essas forças mercenárias, como eu disse, estão atuando em mais de 50 países. Elas não possam substituir o Estado Nacional, não possam substituir, de repente, as nossas forças armadas. Eles são capazes, não tenho dúvida, de mudar os conflitos que aí estão. E gostaria também, apenas ligeiramente, quando se fala hoje, que também não é o meu tema, o problema nuclear, mas de lembrar que quando se fala no programa nuclear brasileiro, e falam sem desconhecimento, sobretudo os norte-americanos, que não conhecem sequer a nossa Constituição para falar do programa nuclear. Mas, de repente, pouca gente sabe, meu caro Indepúlio Pereira Diniz, que já se usa nos combates. Isso aconteceu na Bósnia, isso aconteceu em Kosovo, já se usa em armas, o chamado urânio empobrecido, que tem causado profundo sentimento de revolta naqueles mesmos combatentes que utilizaram essas armas com urânio, chamado urânio pobre e enriquecido. Porque os soldados que utilizaram tal armamento, como se deu com alguns combatentes italianos de Kosovo, estão sofrendo problema, sobretudo, da chamada doença
da leucemia. Portanto, é preciso que deixemos de lado essa paranoia contra alguns países emergentes que buscam seu desenvolvimento pacífico, como é o caso do Brasil, na questão nuclear. E ninguém fala que, de repente, combatentes de outros países estão usando para perigo, não apenas para os soldados, mas para todos nós, o mistério de uma arma antitanque. Uma arma antitanque já deixou mais de 260 doentes, que é chamado o metal da desonra, o chamado urânio pobre enriquecido. E antes de terminar a minha palestra, professor Carlos Alberto, agradecendo mais uma vez a todos que aqui estão, eu gostaria de passar às mãos de Vossa Excelência, professor, já que terá início em agosto de 2004, na Estácio de Sá de Belo Horizonte, o curso de especialização em Relações Internacionais em nível de pós-graduação, que será também preparatório ao concurso de acesso à carreira diplomática, 2 livros. Que foram lançados agora nos Estados Unidos, que eu me permitiria recomendar àqueles que vão ingressar no curso de Direito Internacional nesta universidade. São 2 livros que foram lançados agora nos Estados Unidos. Um de Richard Clarke, um ex-assessor do presidente Bush, que diz o que se passou nos bastidores antes dos americanos entrarem no conflito do Iraque. E outro, escrito por um grande jornalista, que foi o jornalista que desvendou o caso do então chamado episódio Watergate, que ele chama de plano de ataque de Bob Woodward. São esses 2, eu chamaria de presente, são essas 2 lembranças que eu agradecer todas as homenagens que aqui recebo e deixar em mãos de Vossa Excelência, para aqueles que vão estudar a política internacional nessa universidade. Tenham conhecimento de que, às vezes, aquilo que nós lemos e ouvimos não corresponde também ao que se passa no livro de Bob Woodward e no livro de Richard Clarke. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Senhores conselheiros e convidados, nesse momento o Dr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira entregará ao embaixador Itamar Franco a placa comemorativa desse almoço do Conselho de Integração Social da Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte. Para as saudações finais, convidamos o diretor da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, professor Marcelo Campos de Almeida.